tema dessa palavra, eu confesso que eu demorei um pouquinho para conseguir escolher, porque eu queria chamar de uma coisa, mas eu achei que era tão deprê. Falei, ninguém vai vir. Meu deprê esse título. Então, eu coloquei esse. Tu estás comigo. Eu achei um título mais agradável, né? Mais caloroso. E eu quero que você saiba disso. Deus está com você. Quero começar falando isso. Por mais que você se sinta sozinho, em alguns momentos desamparado, Deus está com você. Eu quero ler contigo Salmos 86:15. Salmos 86:15, que fala: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Repete para você: meu Deus é rico em amor. Vamos para 1 João 3:1. 1 João 3:1, que diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Sabe, o amor de Deus por nós é sobrenatural. Mas existem momentos na nossa vida que a gente pode esquecer disso. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você veio aqui para receber esse lembrete. Deus te ama e Ele está com você em todos os momentos. Eu tenho uma certeza até hoje na minha vida. Tenho 31 anos e eu tenho uma certeza até hoje. Que Deus me chamou para curar a emoção das pessoas. Não sei qual que é o seu propósito. Pode ser que é romper coisas, pode ser que é transformar ambientes, pode ser que é trazer justiça. O meu é esse, gente. O meu é trazer cura. Então, não tem como. Tudo que eu venho falar aqui é sempre nesse tom. Né? Uma coisa mais introspectiva, de muita reflexão. Mas eu creio que se você está aqui não é por acaso. Se você está conectado aí agora, não é por acaso. Talvez essa palavra realmente esteja caindo num solo fértil. E ela está no meu coração já faz umas semanas. Coincidentemente, agora está aqui compartilhando com vocês. Mas antes de falar para vocês, ela tem mexido no meu coração. E por que eu estou falando tudo isso? Quero ler com vocês Jeremias 29:13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe, uma coisa que eu descobri na minha caminhada com Deus é que Ele não é invasivo. Ele não chega arrombando a porta do seu coração e fazendo o que Ele quer da sua vida. Ele quer que você o busque. Ele quer que você o procure. Ele quer que você às vezes baixe a guarda e fala: ok, Deus, até aqui eu consegui, daqui em diante, eu preciso que você termine o trabalho. Por isso que esse versículo fala: buscai-me-eis e me achareis. E começamos aqui então, a primeira reflexão dessa noite: você tem buscado a Deus? Nos momentos de angústia, de aflição, você tem buscado quais saídas? Existem muitas saídas. Deus é uma delas. Por exemplo, um casal que está com crise. Ele tem muitas saídas. Ele pode pedir ajuda, ok? Ele pode se divorciar. Ele pode fazer uma traição. Ele pode deixar quieto, fazer de conta que nada está acontecendo e ficar morno. Veja, existem várias saídas. Mas qual que é a melhor saída? Qual que é a melhor saída que de fato vai resolver aquela situação? Entende? E por que eu estou falando tudo isso? Porque existem momentos na nossa vida em que a gente passará por jornadas solitárias. O que significa, Lari? Jornadas solitárias. E essa é a palavra que Deus está falando comigo faz um tempo. Filha, tem jornadas que são solitárias. Vai ter 20 pessoas à sua volta e você vai se sentir mesmo assim sozinha. Você vai estar sentindo aquela angústia, não importa o quanto você fale com as pessoas, aquela angústia não vai sair de você. Existem coisas que a gente passa que é nossa. É nossa. É nossa. E o outro não vai conseguir arrancar aquilo da gente.
Não é igual, tipo, pastor, você está precisando de dinheiro. Me empresta, tá bom, tô. Agora, Lara, eu estou com uma tristeza muito grande. Eu não posso falar daqui, ó, tchá, vou tirar de você. Eu não posso e eu nem devo fazer isso. Porque se ela está sentindo aquilo, é porque de alguma forma algo dentro dela tem que ser trabalhado. Olha para quem está do outro lado e fala, tá fazendo sentido? Se tiver com uma cara de dúvida, você me ajuda aí, irmão. Existem jornadas que são solitárias, que a gente realmente vai ter que passar por aquilo e não tem como fugir. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está comigo. E Ele é maior interessado em te mostrar quem você é nele e quem Ele é em você, nessas jornadas solitárias. E eu quero trazer aqui 3 exemplos. Exemplos que me inspiram a aprender a confiar em Deus, aprender a me fortalecer em Deus e a lutar também em Deus durante as minhas jornadas solitárias. E são histórias que, além de muito inspiradoras, também me ajudam a crer que nas minhas jornadas e nas jornadas das pessoas que eu acompanho, quando eu estou lá em sessão de terapia ou aqui na igreja em aconselhamento, eu sei que eu não vou conseguir tirar aquilo daquela pessoa porque ela está passando por aquilo por algum motivo. Mas eu posso inspirá-la a ter fé e saber, vai passar. Vai passar. E a primeira pessoa que me inspira muito é a jornada solitária de Agar. Que para mim é uma jornada que fala sobre justiça, misericórdia e graça. Eu quero ler com vocês, é grande, tá, gente? Mas é importante. Gênesis 21, do 8 ao 20. Eu quero que vocês entendam qual que era a jornada de Agar. Essa jornada solitária aí que ela passou. Então vamos lá. O menino cresceu e foi desmamado. Filho de Agar com Abraão. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Gente, eu fico com vontade de chorar só de ler esta história de Agar. Mas Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, o que te aflige? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu para o menino beber. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se um flecheiro. Agar era serva, escrava de Sara. Para quem não conhece a história, eu vou dar uma breve contextualizada. Só que parece, pelo que dá a entender, tá, quando você vai estudar, que ela também era uma princesa. E ela foi entregue a Abraão por conta de um rolo lá que ele fez com Faraó, falando que a mulher dele, na verdade, era a irmã dele. E aí Faraó quase morreu, porque Deus... foi uma novela mexicana, gente. E aí parece que ela foi entregue como assim, uma recompensa. Tanto que o nome dela significa recompensa, de Agar. Então
Então perceba, ela estava com um homem que talvez ela nem quisesse estar, ok? Em certo momento, Deus deu uma promessa a Abraão de que ele teria um filho. A mulher dele, Sara, por ser muito velha, não acreditou naquilo e achou que seria muito altruísmo da parte dela falar: amor, é o seguinte, como eu não consigo, pega a minha escrava, vai ter um filho com ela e Deus vai fazer esse milagre da minha forma, do meu jeito. Bom, quando você soma 1 mais 1 dá 2, né, gente? Eles tiveram um filho. E esse filho era bastardo. Então veja que cenário caótico. No momento em que Isaac realmente nasce, Sara consegue dar à luz, ela tem um problemão que ela mesma criou. Tem uma pessoa que era escrava dela, que tem um filho do marido dela, só que naquele cenário, as crianças, elas são espelhos dos adultos, ok? Então, um começa a debochar do outro. O mais velho, Ismael, começa a debochar de Isaac. Como qualquer mãe, eu não sou mãe, mas eu sei que mãe é leoa. Tem mães aqui? O que você faria se você visse uma criança debochando do seu filho? Sabe Deus quem estava falando? Talvez coisas que ele ouviu até da mãe dele falar. Deu treta. Deu treta, uma treta grave assim. Então, por conta de escolhas erradas, de vaidade, de querer dar um jeitinho na situação, Agar se deu mal. E ela foi literalmente jogada para fora daquela casa e te vira. Vai viver tua vida como menino no meio do deserto. Talvez você nunca passou por algo assim, espero eu. Mas talvez você já ficou em situações complicadas. Que você pensou, aonde está a justiça de Deus? Aonde está a misericórdia de Deus? Aonde está a graça de Deus sobre a minha vida? Aquela graça que tanta gente ouve falar aqui na igreja. Aquela misericórdia que tanta gente ouve falar porque Jesus deu a vida dele no nosso lugar. Aonde está isso? Porque nesse momento, a minha jornada é solitária. E foi o que aconteceu com Agar. No meio do deserto, ela colocou o menino longe dela e falou: a gente vai morrer, eu não consigo ver ele morrer, então eu vou ficar longe dele. E a gente vai morrer separado, e é melhor assim. Só que mesmo nesses momentos, nessas jornadas solitárias, onde a gente acha que não tem justiça, não tem misericórdia, não tem graça, Deus ouve. Deus não ouviu Agar orar, mas talvez no coração dela teve aquela oração silenciosa, sabe? Ele ouviu o choro de uma criança. Ele não apenas salvou os dois, como falou: aqui está um recomeço, vai. Aqui está uma nova esperança, vai. Talvez sua jornada solitária seja consequência de escolhas erradas. Contudo, ao clamar ao Senhor, Ele é misericordioso para trazer justiça, misericórdia e graça sobre a sua vida. Se você acredita nisso, eu quero que você ponha a mão no seu coração e fale: Deus, se eu estou passando por algo assim, que nessa noite o Senhor ouça o meu clamor. Amém? Essa é a primeira história que me inspira muito. E agora eu quero te falar a segunda história, que é a jornada solitária de Elias, de cura interior e fortalecimento. Eu quero ler com vocês 1 Reis 19, do 4 ao 9. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tá interessante. Vamos lá. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de... Gente, não sei o que é isso, tá? Deve ser uma medida, giesta. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Não, deve ser uma árvore, né? Agora que eu li, perdão, agora que eu li direito eu percebi. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida.
Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Sabe aquele cheirinho de pão, quando acaba de sair do forno? Devia ser isso daqui. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, no monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Sabe, Elias, até às vezes, quando a gente lê hoje em dia, né, num país em que a gente não tem guerra civil, né, assim, ninguém está perseguindo a gente, pelo menos até hoje, né, tá tudo certo, amém? A gente não tem muita noção desse cenário todo, então vamos entrar nesse cenário. O que acontece? Ele estava num processo de rompimento com algo naquele momento. Ele estava confrontando Acabe e Jezabel. Ele estava confrontando profetas de Baal. Ele estava confrontando um sistema. E ele estava tendo vitória nisso. Só que não é porque a gente está tendo vitória que a gente não pode ter uma recaída. A palavra fala que a nossa carne é fraca. Por mais que a gente estivesse ali, vendo as coisas acontecerem, nossa, meu Deus, está dando certo. Bastou Jezabel falar, vou te matar, que o cara ficou estremecido. E aí, ele foi para o deserto, foi para a caverna. E de verdade, muito me parece que ele entrou num estado ali depressivo. Ele queria morrer, ele queria sumir, ele não queria comer. Entende? Em quantos momentos da nossa vida, talvez a gente está aí vivendo, ganhando batalhas, vendo coisas acontecerem, mas basta algo, sabe, que a gente não estava esperando acontecer e a gente desmorona. E vem a tristeza, e vem a angústia, e vem sentimentos de solidão, de abandono. Quem aqui já sentiu sentimentos de solidão, de rejeição, de abandono? Opa, todo mundo. Se você é gente, você já sentiu, tá? Vou te falar. Pode ser que você não percebeu, mas já sentiu, posso te garantir. Então veja, se ele passou por isso, a gente também pode passar. Mas mesmo nessa jornada solitária, em que literalmente ele estava se isolando, né, de todo mundo e desejando a morte, Deus não desistiu dele. E ele teve uma experiência sobrenatural e foi alimentado, curado e fortalecido. Talvez não tenha um anjo que desça para falar com você, mas tem aquele amigo que faz uma ligação para você. Mas tem aquele pai, aquela mãe, ou sabe aquela pessoa do trabalho que você fala, caraca, mas por que essa pessoa está me ligando? Deus envia anjos. Todas as formas que você pode imaginar. Ele dá um jeito de falar com você, nem que seja por sinal de fumaça. Deus nunca te abandona. E nessa jornada solitária de Elias, ele trouxe à tona seus maiores medos, suas maiores angústias, tristezas. Vou te falar uma coisa. Nós temos um botãozinho aqui na nossa cabeça que não quer que a gente morra. Então, quando a gente está em situações que a gente pensa, vou morrer, cara, muita coisa vem, a gente fica em alerta, fica ansioso, fica com medo. Sabe, vira uma chavinha assim. Esses momentos que a gente está vivendo hoje como nação, vocês estão percebendo pessoas assim? Na defensiva, atacando, matando. Medo da morte. Medo de não ter o básico, que é comida, moradia, entende? Então, esse cenário de vamos tirar tudo que eu tenho de básico, do que eu necessito para viver, gera na gente esses disparos de gatilho. E aí cada um reage de uma forma. Tem gente que parte para a violência. Tem gente que parte para ficar sozinho. Tem gente que fica com crise de ansiedade.
Tem gente que tem crise de pânico. Tem gente que tem crise de choro. Tem gente que fica depressivo. Cada um da sua maneira. Nota-se 2 anos de Covid. Cada um na sua casa. Em suas próprias jornadas solitárias. Quando os sentimentos vierem à tona. Talvez coisas que você nem sabia que existia dentro de você veio. Jornadas solitárias. Mas Deus nunca te abandona. Sempre estará ao seu lado para curar a sua alma, alimentar o seu espírito e fortalecer o seu corpo. Se você acredita nisso, coloca a mão no seu coração de novo e fala: Deus, se hoje eu precisar de um encontro sobrenatural com o Senhor, eu peço, cura minha alma. Alimento meu espírito e fortaleço meu corpo para eu continuar a missão que o Senhor me entregou. Quando Elias foi fortalecido, quando ele comeu, quando teve esse encontro, ele terminou o que ele tinha começado. Ele terminou aquilo que era a carreira para ele proposta. Quem está comigo fala amém. E vamos para o último exemplo aqui que eu trouxe. A jornada solitária de Sadraque, Mesaque e Abednego, que nos ensina sobre livramento e salvação. Por mais que seja um trio, cada um vive de uma maneira, né? Às vezes você está passando por uma jornada solitária dentro da sua família que está passando juntos pelo mesmo problema, mas cada um passa de uma forma por aquilo. Ninguém passa igual. Sentimentos podem ser parecidos, mas cada um lida de uma forma, né? Então, eu trouxe aqui esse exemplo com esses 3 rapazes. Vamos ler Daniel 3, 16 a 25. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu semblante mudou. Baixou ali o capiroto, né? Você já imagina a cara dele. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Quem aqui passa ou já passou por situações que parecia que estava entrando numa fornalha? A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo um 4º homem, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Gente, vamos lá. O que acontece nesse momento? Daniel, por graça, bondade de Deus, ele encontra graça diante de Nabucodonosor e começa um movimento ali, onde o rei começa a levantar uma nova liderança e chama esses amigos de Daniel, que você pode ou conhecer, né, por Sadraque, Mesaque e Abednego, ou como Ananias, Misael e Azarias. Depende de como você conhece, é tudo a mesma coisa. Que um é o nome deles da forma babilônica e outro é o nome deles da forma original, né, como mamãe e papai deu. E todos eles ali administravam as coisas junto com o rei. Eles tinham um cargo legal de liderança, estavam sendo treinados para isso. Mas desde o começo, eles quiseram ser do contra. Não queriam comer as coisas que o rei mandava, queriam se vestir diferente, queriam ter crenças diferentes, porque eles eram diferentes.
Eles não se conformavam com aquela realidade. Eles eram do contra mesmo. Até que chegou um belo dia que Nabucodonosor fez uma estátua e falou que todo mundo vai adorar essa estátua aqui. E os 3 afrontosos falaram, não vai estar dando não, rei. Sorry. A gente só adora o nosso Deus, não vai estar rolando. E aí o rei ficou endemoniado, né, gente? Em todos os sentidos, quase virou a mão assim, ó. E mandou todo mundo ser queimado. Mas veja bem, existem momentos na nossa vida em que situações vão provar que tipo de crença nós temos. Os valores que a gente carrega. E às vezes o custo é alto. É jogar a gente no fogo, na fornalha. Às vezes a gente vai junto com os companheiros, né? Os companheiros ali que acreditam no mesmo que a gente. Às vezes a gente vai ter que ir sozinho. Mas a fornalha está lá. E ela é quente. E ela mata até os guardas que levam você até ela. Mas quando a gente está firme, sabendo quem a gente é, a nossa identidade, sabendo quais são nossos valores, as nossas crenças, que mantêm a gente de pé, há um quarto homem na fornalha. Há um quarto homem que aparece ali, solta a gente e caminha pelo fogo com a gente. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero sair daqui com um pensamento muito forte. Existe um quarto homem andando na sua fornalha. E ele está do seu lado. E ele quer mostrar que você está com ele. E ele quer que você veja como é bom a gente se manter firme e crendo em quem ele é, porque ele nunca muda. O rei depois daquilo mudou. As pessoas depois daquilo mudaram. Deus permaneceu o mesmo. Talvez sua jornada solitária prove suas crenças e sua fé em Deus. Mantenha-se firme, seja fiel, e Ele ouvirá o seu clamor, trazendo livramento e salvação. Eu não faço ideia do que é entrar no fogo ardente. Confesso que eu nunca tive queimadura de fogo, não sei se quem já teve aqui, né? Mas, cara, deve doer pra caramba. Imagina cair numa fornalha. Mas a insegurança, a ansiedade, esse negócio de você exposto, eles passaram por isso. Se colocaram à prova, deram a cara a tapa. E Deus honrou. Eles não estavam sozinhos. Quero ler com vocês Salmos 23:4 para a gente poder encerrar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se o Senhor é o seu pastor, a vara e o cajado vão te consolar. Se o Senhor é o seu pastor, não tema mal algum, porque até mesmo nos dias de prova de vida ou morte, Ele vai abrir um caminho de escape na sua vida. Se o Senhor é seu pastor, saiba que Ele também é o consolador. E Ele consola a sua alma. Eu gosto dessa questão da vara e do cajado, porque a vara é aquilo que puxa. E o cajado é aquilo que exorta. Então Ele te puxa do caminho errado. E Ele te dá a direção e o exortamento para você ir para o caminho certo. Se o Senhor é o teu pastor, você nunca estará sozinho. Quero te convidar a ficar em pé comigo. Se essa palavra, ela foi para você, você entende que ela é para você, eu quero que você faça uma oração aí. Você e Deus. Sabe aquela oração que é do fundo da sua alma mesmo, que só você sabe o que está acontecendo? Eu passei por algo assim um tempo atrás na minha vida. Faz uns 5, 6 anos. Eu estava na minha jornada solitária. E eu estava tão mal, tão mal, tão mal, que eu acordava chorando e ia dormir chorando. Acordava chorando e ia dormir chorando. Acordava chorando e ia dormir chorando. E eu pensava, eu não tenho com quem compartilhar isso, porque é um problema da minha alma. Eu tenho que resolver esse problema da minha alma. E nessa minha busca por resolução, teve um dia que eu acordei, já comecei a chorar, estava muito angustiada. E eu lembro que eu saí do quarto, o Muto estava dormindo, meu marido,
Eu fui para a sala, sentei no chão, apoiei minhas costas no sofá e eu fiz uma oração. A oração talvez mais sincera assim da minha vida, sabe aquelas? Você fala, Deus, sim, é o que eu tenho para hoje, é o mais sincero que eu posso, é tudo que eu tenho. E eu falei para ele, eu não aguento mais. Ou o Senhor me cura ou o Senhor me leva. A dor é tão grande, ou o Senhor tira, ou me leva, eu não quero mais estar aqui. Eu não vejo propósito para minha vida, eu não consigo sair desse buraco, está cada vez mais profundo, está cada vez mais difícil. Por isso que quando eu vejo Agar, eu me emociono. Por isso que quando eu leio sobre Elias, eu entendo. Existem coisas que acontecem com a gente nas jornadas solitárias que a gente tem que resolver. Claro que a gente pode pedir ajuda, lógico. Mas no fim das contas é a gente com a gente tem que resolver aquilo, trabalhar aqueles sentimentos, mudar os sentimentos. Mudar, né? Porque, imagina, se a gente não sente tristeza, como a gente vai valorizar a alegria? Se a gente não sente raiva, como a gente vai valorizar a paz interior? Então todos eles são importantes, a gente tem que aprender a lidar com todos eles. E aí eu fiz aquela oração e eu tive um encontro com Deus. Eu sentia como se fosse aquele versículo que está em Gênesis que fala que o Espírito de Deus, ele andou sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia. E eu tive essa impressão espiritual que ele estava começando a fazer isso no meu coração. Como se ele estivesse andando em todo aquele caos, em toda aquela escuridão, em toda aquela confusão de sentimentos e emoções. E enquanto ele andava, eu sentia que ele ia um pouco de luz. Eu não conseguia ver toda a luz. Mas era tipo uma lanterninha, sabe assim, iluminando os passos, assim, pequena porção de luz. E naquele dia eu me agarrei nisso, eu falei, Deus, eu não estou sozinha. Pela primeira vez em tanto tempo eu sinto que eu não estou sozinha, o Senhor está aqui. E eu falei, vamos junto então. Eu quero ir junto com o Senhor, transformar isso em outra coisa. Não foi do dia para a noite. Não foi em uma semana. Porque não foi em uma semana que eu caí nesse buraco. Foram alguns meses, alguns anos que eu não fui trabalhando situações. Até que eu me afoguei naquilo. Mas em questão de meses. Anos. Em questões de momentos que eu me abri e falei, nossa, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso estudar mais com aquela pessoa. Eu preciso conhecer isso. Eu tenho que me abrir para isso, para curar a minha alma. Eu saí daquele lugar. Então hoje quando eu vejo alguém que está naquele lugar e está sofrendo o que eu sofri, eu olho cheio de esperança. Porque eu sei que existe um Deus que mesmo na jornada mais solitária da nossa alma, Ele está do nosso lado. E Ele tira a gente da fornalha. Ele tira a gente do meio da caverna. Ele tira a gente do meio do deserto. Ele faz até a gente ver fontes de água. É esse Deus que eu acredito. Porque eu provei isso. E nessa noite eu quero que você prove disso também. Você não está aqui à toa. Talvez essa mensagem não é para você, mas é para um amigo seu. Entende? Talvez não é para esse momento, mas você vai lembrar dela em algum momento, no futuro. Então guarda isso no seu coração. Deixa, sabe, o diabo roubar, guarda essa semente. Mas se é para você que está aqui nessa noite, então faça essa oração sincera. Você e Deus. E peça para Ele ir no mais profundo do seu coração. Que o Espírito dele possa ir no mais profundo da sua alma, das suas lembranças. E começar a trazer luz. Onde até então está sem forma, está vazio, está escuro. E que a partir dessa noite, como um marco zero, todo caos vire beleza. Todo caos se transforme em um testemunho lindo que cura pessoas. Esse é o nosso Deus.